Olá, meu amado. Deus tem uma palavra para hoje. Eu queria falar sobre um assunto importante, sobre quem é Jesus. Você já se perguntou quem é Jesus? Quem foi esse homem que mudou a história entre o antes e o depois? Quem foi esse homem que influenciou mais de 2 bilhões de pessoas? Quem é esse homem que por mais de 2.000 anos o seu nome ainda é anunciado com veemência? Quem é esse homem que é aclamado em todas as nações? Que muitas pessoas morrem por amor a ele. Quem é esse homem? Jesus. Lançar alguns vídeos falando sobre esse assunto, para esclarecer para você mais, para que você, quem conhece, para conhecer mais, para buscar mais conhecimento, quem não conhece, para passar a conhecê-lo, porque ele vai mudar tão certo a sua vida totalmente. Mateus 16:14, para a gente começar, ele diz: eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Na época de Jesus, muitas pessoas ainda não sabiam quem era Jesus. Pessoas que estavam naquela época sabiam das profecias, mas não sabiam, não reconheceram Jesus. O Evangelho de João 1,12, quando ele fala que Jesus veio para os que eram seus, judeus, mas eles não o receberam, rejeitaram, crucificaram. Então, a partir daí, ele diz agora: todos quantos o receberem, o aceitaram, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, filhos nascidos não da carne e do sangue, mas do Espírito. Então, para você ver, as pessoas tinham uma concepção errada sobre Jesus, mas já tinha pessoas que esperavam a Jesus. Se lembra aquela mulher chamada Ana? Lucas 2, ele fala que Jesus é apresentado no templo, no capítulo 21. Completando-se 8 dias para circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha o que ele diz: o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os homens, povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e assim um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Agora, a outra pessoa. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixou o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jesus. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 2 pessoas, você já percebeu? Ana e Simeão, eles esperavam a Jesus. Eles esperavam a consolação de Israel. Então,
algumas pessoas reconheceram quem era Jesus e outras não. É como que seus olhos estavam fechados. Paulo, uma certa vez, ele cai do cavalo, né? Jesus se revela para ele. E ele fala que como Ananias ora por ele, como que escamas caíram dos seus olhos. De duas formas. Ele ficou cego, mas também espiritualmente ele estava cego. Então os olhos dele espiritual abriram e ele também foi curado no físico. Da mesma forma, Deus ele quer que a gente entenda quem é Jesus. Ele quer que nossos olhos se abram, compreendam o ministério de Jesus. Você vê que esse homem aqui, ele chama Jesus de quem? O Cristo, ungido, o Messias. A gente sabe que tem as traduções grega e hebraica que botam como Cristo e ungido. Na verdade são a mesma coisa. O Cristo significa ungido de Deus. E ungido era o esperado, o Messias. Então eles são a mesma coisa. O livro de Mateus 16, versículo 16, Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que a gente tinha lido no 14. As pessoas diziam que Jesus era um profeta, era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, era Jeremias, era Elias, ou um dos profetas. Todo mundo tinha uma visão de Jesus. Todos falavam alguma coisa. Não, ele é um profeta. Ele é Jeremias que voltou dos mortos. Não, ele é João Batista. Não, ele é Elias. Mas nenhum reconheceu que ele era o Cristo. Pedro, ele reconhece claramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu que ele era o Cristo. Interessante, né? Se você vê, algumas pessoas acham que Cristo é o nome de Jesus. Naquela época, as pessoas eram conhecidas só tinham um nome, não tinham um sobrenome. Eles eram conhecidos pela cidade ou pelo nome do pai. Jesus, filho de José, Jesus o Nazareno. Mas eles falam que cada um tinha uma figura no nome. Não era um nome como o nosso, um sobrenome. Eles só tinham um nome. E por trás vinha ou o nome do pai ou o nome da cidade. Jesus, ele não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus o Cristo. Porque Jesus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Ele era alguém separado por Deus para uma determinada missão, uma obra. E nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Ele veio para uma obra grande de salvação da humanidade, de resgatar a humanidade. Alguns outros personagens. João, capítulo 1, versículo 41. O irmão de Pedro, ele vem falar com Pedro. E ele diz assim para Pedro: olha, Pedro, o primeiro que ele encontrou foi Simão. André, no caso, encontrou Simão. Seu irmão, ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Ele já fala diferente. Ele fala agora que achamos o Messias. E aqui o tradutor ele mostra que é o Cristo. Então ele está dizendo que ele achou o Cristo. Ele achou aquele que eles esperavam. Aquele qual os profetas profetizaram. Ele encontrou e ele chama o seu irmão. Mateus 2,4. O rei Herodes, ele diz: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da Judéia, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Miqueias 5,2, ele fala: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Ele está falando de quem? Do Messias, Jesus, o Cristo. Se você pegar Isaías também é chamado de um profeta messiânico. Ele profetiza muito a respeito de Jesus. Ele fala: filho se nos deu. Isaías capítulo 9, no versículo 6, capítulo 9, 6.
Ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Ah, glória a Deus, aleluias. Ele fala o quê? Porque um menino nos nasceu, mas um filho nos deu. O menino é porque nós sabemos que Jesus veio como um homem, mas um filho nos deu porque foi o Filho de Deus que entregou. Ele se entregou por nós. Então nós percebemos até aqui que Jesus é quem? É o Cristo. É o Filho de Deus, é o ungido do Senhor. É um enviado para livrar o povo de Israel. Agora é interessante que quando você estuda sobre o que eram os ungidos, você pega alguns exemplos. Você pega Davi. Davi foi ungido de Deus. E Davi veio, qual o propósito? Davi veio para reinar sobre Israel e livrar Israel dos seus inimigos, a dominar, a realmente estender as tribos pelas suas cidades que foram determinadas por Moisés para que eles conquistassem e crescer naquela terra. Ele veio com um propósito. Se você pega o livro de Juízes, você vai ver que todo um juiz que chegava, ele vinha porque o povo de Israel tinha caído em pecado, estava escravo, sofrendo e clamava ao Senhor. Ele vinha como salvação, para trazer libertação, restauração para o povo. O povo buscava a Deus, ele trazia libertação, ele libertava, expulsava os inimigos e o seu povo voltava a ter paz. E aí você vê, quando ele morria, vinha outro juiz, o povo caía no erro de novo e levantava outro juiz e trazia a libertação. Homens que eram levantados por Deus. Mas que você vê a partir de Samuel, ele começa a ungir as pessoas. Porque no juiz a gente não vê essas referências de ungir, mas em Samuel a gente começa a perceber. Samuel ungiu Saul. O próprio Davi, ele traz isso. 1 Samuel 2,10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Samuel começa a fazer referências à unção, ao ungido. 2 Samuel 22:51, ele fala assim: ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Com seu ungido. Agora tem uma referência importante que Davi fala em 1 Samuel 26:9. Eu gosto. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Olha que interessante o que Davi está falando aqui. Aquele homem queria matar Saul, ele teve oportunidade para matar. Davi teve 2 oportunidades, mas ele sabia que ele era ungido de Deus. Ele era ungido do Senhor. E se ele era ungido do Senhor, então ele não poderia tocar naquele que Deus separou. Então, para você entender, né? Davi, ele tinha consciência de que aquele homem foi separado por Deus. Mesmo aquele homem tendo pecado, se afastado de Deus, mas ele tinha sido separado por Deus. Aleluia. Jesus, ele foi separado por Deus para uma missão super importante. Talvez, na verdade, é a mais importante de toda a Bíblia. Ele veio como um sacrifício para salvar a humanidade. Mas aqui eu queria findar com isso. Mas dizendo a você que eu vou voltar na próxima semana com a continuação disso. Eu terminei aqui falando sobre ungido, mas eu queria falar muitas outras coisas sobre Jesus, para você entender quem é Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que esse momento seja edificante para a sua vida. Amém? Que Deus te dê uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.